Capítulo 22 Tempestade. Essa rápida sucessão de conceitos, até agora expostos por alto, aconteceu numa hora trágica para o mundo e move-se sobre o fundo apocalíptico da maior tempestade jamais conhecida pela história. Este livro, que é sofrimento, não poderia nascer senão em meio a tão grande dor, da qual suporta o peso e sintetiza o esforço. Iniciei o escrito em fins de março de 1944 e o continuei ininterruptamente até o capítulo precedente, terminado no começo de junho, quando a guerra, progredindo na Itália em direção ao norte, atingiu e ultrapassou Roma. Logo depois aconteceu na França o desembarque do Atlântico. Portanto, escrevi a primeira parte do volume nos fins daquele inverno pleno de expectativa, período no qual o fronte italiano permaneceu estacionário em Cassino, enquanto em toda parte, pelo fato de não se ter atingido proporções decisivas no desembarque das Nações Unidas em Anzio, esperava-se algum grande acontecimento resolutivo. No início deste capítulo, o grande incêndio europeu reacendeu-se furioso e o terrível rolo compressor da guerra pôs-se em movimento também na Itália, para avançar em direção ao norte através das províncias do centro, semeando o extermínio também nestas terras. Este manuscrito, bem como a sua continuação, nele implícita, foram salvos graças apenas a um insistente e prolongado milagre, caracterizado por uma combinação de impulsos e movimentos de tal modo dotados de inteligência e previsão, tão decididamente guiados e com tal tenacidade mantidos na mesma direção, que justificava a presunção de haver presentes por detrás deles um conceito e uma vontade diretivos, excluindo a hipótese do acaso. A continuação do pensamento deste volume, neste ponto, é retomada nos fins de 1944, na devastada região umbro-toscana, depois de passado o ciclone da guerra, que significou um período de esforço físico e tensão nervosa verdadeiramente excepcionais. Mas o espírito, sempre vigilante, tudo observara, julgara e registrara. Narremos agora alguns episódios da guerra, não por motivo de sua gravidade e importância exterior, que muitos terão experimentado de modo bem diferente, mas sim por causa do sentido interior com que foram vividos e pelo significado universal que podem assumir, vistos assim em profundidade. Analisando desse modo esses casos humildes, penetrando até o seu mais oculto sentido, colocamo-nos diante dos grandes problemas da vida, aprofundando o olhar até as próprias raízes da realidade, damo-nos conta da gênese dos acontecimentos. O pequeno fato individual de superfície adquire então ressonâncias universais. Veremos assim aflorar no fato exterior aquela misteriosa realidade do imponderável que se esconde profundamente. Esse fato, mais do que a sua aparência concreta, nos mostrará o funcionamento dos princípios que regem o imponderável, das forças que o movimentam, revelando-nos a sua mais verdadeira realidade interior, aquela que em todo acontecimento
quase sempre nos escapa à observação. Assim, observado profundamente, o longínquo e fugitivo imponderável é não apenas guindado aos primeiros planos como figura central, arrebatado de suas misteriosas profundidades, mas também obrigado a se revelar, mostrando impresso nos fatos exteriores o mecanismo de sua orientação interior. Veremos desse modo o Deus recôndito que se esconde de nós no superconcebível aproximar-se em plena luz, vivo, presente na ação. Os episódios reduzem-se aqui à sua essência de desenvolvimento de forças cósmicas, dominadas pela vontade da lei e pela inteligência de seus princípios. Deus resplandece no fundo desses contrastes violentos. O bem e o mal defrontam-se, manifestando a eterna substância das coisas. Era madrugada, esplêndida madrugada de junho. Por um atalho que subia ao longo de um riacho apertado entre os montes, um homem fugia do homem, fugia da cidade e da civilização destruidora. Já no limite do esforço que suas forças de pobre sexagenário lhe permitiam, carregava o indispensável, apanhado às pressas ao deixar a casa. Seguiam-no a mulher, também carregada de coisas, e a filha com a criança no colo. No encanto da pura madrugada estival, a fuga era triste, plena de terror. Tinham sido violentamente arrancados do ninho. Sobre as casas vizinhas, na cidade, aviões haviam lançado bombas, semeando a morte e a ruína. Ribombos terríveis e abalos de terremotos, estilhaçar de vidraças e chuvas de pedras. Depois, por toda parte, fumaça escura e densa. A morte por esmagamento fazia sentir vizinho seu hálito ardente, o terror. Desse modo, eles fugiam sem saber para onde, por instinto de animal perseguido, buscando escapar daqueles golpes terríveis que poderiam lhes cair sobre a cabeça. Não havia abrigos antiaéreos. Eles fugiam desesperadamente no paroxismo de um esforço nervoso. Em tudo ao redor, no campo, em todas as criaturas, na erva, na água, no ar, esplendia imutável o eterno sorriso de Deus. Esgotada a reação ao primeiro choque e suspendido momentaneamente o perigo iminente, o fugitivo sentiu despertar dentro de si, ainda mais potente, o eu interior e voltou a observar e a pensar. Como a beleza da ordem divina era suave e permanecia intacta nas coisas. Apenas o homem, como ser rebelde que é, tentava impor a destruição. Por que a guerra? Por que esses momentos trágicos? O que pretendia, assim de surpresa, a lógica do destino? Haveria sido ele, talvez, colhido de surpresa, sem preparação alguma? Pode o caminho da vida apresentar curvas tão repentinas e imprevisíveis que a razão fique inibida e toda a nossa orientação torne-se inútil? Não, o sábio deve conhecer todos os ataques possíveis. Deve ter atingido uma filosofia completa, que encare todas as possibilidades da vida. Deve ter achado uma verdade universal e satisfatória, que lhe dê a razão de todo fato e o encaminhe à solução de todo problema.
Ele queria e devia entender, precisava de respostas, as quais, como bem sabia, não podiam ser obtidas senão por ele mesmo. Haveria responsáveis? Quem são e onde encontrá-los nesse oceano de forças e de homens que é a sociedade? Poderiam os dirigentes impor sofrimento a povos inteiros? Ou será que eles não mandam senão na aparência, e que, na verdade, tanto os dirigentes como também os seus súditos obedecem realmente a leis e forças das quais todos eles são apenas os expoentes? Agora as causas são diferentes daquelas visíveis. Trata-se de outra hierarquia dos responsáveis. Todos são golpeados por outras razões, internas, totalmente diversas daquelas que se mostram externamente. Os poderosos constituem o instrumento de outra inteligência e executam planos diferentes daqueles desejados por eles. Quem poderá conhecer os verdadeiros responsáveis? Eles apenas podem ser atingidos pela justiça de Deus. Só Deus sabe avaliar, nós não sabemos. Só Deus conhece a trama secreta da vida de cada um, desconhecida por nós. Só Deus tem o poder que não temos de alcançar e golpear. A lógica do Espírito nos faz procurar a justiça perfeita, que não existe na terra. Onde encontrá-la então? Até que ponto, caso por caso, o homem é livre? E até que ponto chegam o poder e a extensão da fatalidade no destino? Qual o limite entre as duas zonas e o equilíbrio entre as duas forças? Será que as grandes massas são responsáveis como massas, independentemente dos líderes, que são responsáveis perante a lei? Será que as massas são inexoravelmente arrastadas pelo determinismo histórico? O homem pensava. Tais problemas, tão remotos para os demais, estavam muito próximos dele. Encontrava-se em pleno turbilhão. Ao seu redor girava o turbilhão do mundo como um vórtice, tentando agarrá-lo também, a fim de arrastá-lo até o fundo em suas espirais. Ele tinha que se defender, mas para se defender necessitava compreender. Um tipo normal não teria feito um esforço maior do que o necessário à defesa superficial, contentando-se com uma tentativa de defesa. Ele, porém, exigia de si mesmo uma defesa profunda, seguríssima, colocada muito além da ilusão costumeira. Esta sua reflexão, mesmo nesse momento, não era inútil. Sob a tensão nervosa e o esforço, em pleno desenvolvimento da reação ao choque recebido, seu espírito ferido lançava centelhas e seu cérebro emitia clarões de relâmpagos. Assim como sua vida, toda a sua reação também era preponderantemente psíquica, dando-se no campo em que aquele homem mais se desenvolvera. Restringindo o problema aos elementos mais pessoais e urgentes, ele procurava saber o que teria acontecido consigo, interrogando a sua própria consciência. Assim, perguntava a si mesmo se era ou não culpado e se por isso devia ou não ser responsabilizado. Para ele, conhecedor do funcionamento das forças da vida, parecia mais útil perscrutar a lógica interior dos fatos, antepondo-os à sua aparência exterior.
Apreender os acontecimentos nas fontes, nas causas, este era o seu método. O que queriam as forças do destino nesse momento crucial? Esse era o problema, e não podia ser outro num universo não sujeito ao acaso, mas sim dirigido por uma lei justa, lógica e inteligente. Teria ele, por acaso, dado no passado nascimento a algum impulso, e por isso a reação da lei o ameaçava agora? A verdadeira ameaça residia nisso, e não na materialidade da guerra. Será que essas forças, colocadas por ele mesmo em seu destino, culpavam-no agora, erguendo-se ameaçadoras no seu caminho para lhe pedir conta do que fizera então? Ou quem sabe ele era inocente e tudo que lhe acontecia em torno não passava de mero incidente de superfície, não lhe dizendo respeito? Se não pendia sobre sua cabeça nenhuma sanção da parte de Deus, que coisa podia ele temer por parte dos homens? Rebuscando na sua consciência, procurava saber qual dentre as forças do passado estava tentando reaparecer, bem como sua natureza e potência. Tentava descobrir o impulso que agora, para dar vazão a seu dinamismo e completar a sua oscilação, desde a causa até o efeito, queria se manifestar exteriormente. Não havia, porém, tempo para análises detalhadas. Nos momentos decisivos e terríveis, o edifício das realizações humanas desaba, a razão embaralha-se, uma síntese da verdade aparece completamente nua perante a consciência, e a voz de Deus logo soa clara. Dali a pouco ele parou. Então, com a rapidez do relâmpago, seu espírito intuiu, e nisso ouviu uma voz interior que lhe dizia, abre aspas, fuja, mas seja para onde for, você não correrá perigo algum. Fecha aspas. A pobre família, já bastante afastada da cidade e do perigo, diminuiu o passo, em silêncio. O homem que ia na frente percebia, sem se voltar para trás, a dor e o medo nos dois seres queridos que o acompanhavam. Ele sentia então estar suportando nos ombros o peso de uma imensa cruz, o peso da dor do mundo, uma dor que quase o esmagava. Um irresistível impulso levava o seu espírito a gritar para o universo: sou inocente. Surpreendeu-se depois, pensando assim, abre aspas, é estranho esse colóquio com Deus logo nesse momento e nessas condições. Fecha aspas. Percebeu então o quanto estava cansado e que as forças o abandonavam. Nesse momento pensou, abre aspas, quem defende a vida? Quem me defende? Quem está ao meu lado agora no momento do perigo? Seria, por acaso, o Estado? Fecha aspas. Recordou as belas teorias que lhe foram ensinadas na escola, seguidas e acreditadas, e sorriu amargamente. Onde estava agora o Estado, esse ente gigantesco dos tempos presentes, todo-poderoso, que tudo exige, tudo recebe e, por outro lado, tudo deveria dar? Estava ausente agora. O Estado tinha que pensar em si mesmo e abandonava os indivíduos a seu próprio destino. As construções sociais do homem estavam em ruínas. Não ruíam, porém, as construções divinas da vida,
que por suas reservas inesgotáveis, capacidade de adaptação e milenares experiências da raça, soube estar sempre preparada para tudo, especialmente nos povos que muito viveram e sofreram, pois ninguém vive sem aprender e pessoa alguma sofre inutilmente. A vida sabe muito bem passar sem a interferência do Estado. Então, evaporam-se as aquisições recentes e permanecem apenas as aquisições profundas e seculares. O homem pode fracassar, a vida não. Quando o homem se engana, a lei, por meio de uma providencial lição de dor, o reconduz ao caminho reto da ordem, processo através do qual a vida se refaz e continua. Ela é continuamente vigiada e protegida pela divina providência, que significa proteção biológica, defesa automática e poder saneador efetivos, constituindo uma íntima providência manifestada pela sabedoria do sistema. Se naquele momento o Estado, providência humana, desabava, a providência de Deus permaneceu firme. Será que a riqueza, potência do mundo, poderia ter defendido esse homem? Embora dispusesse de milhões, ninguém o ajudaria na hora do perigo. Exatamente no momento de necessidade, o dinheiro tornava-se inútil. Se esse homem fosse um potentado, cercado de servos e dependentes, eles seriam agora seus inimigos mais ferozes, ocupados apenas em salvar a própria pele. No momento decisivo, a riqueza e o poder, se ele os possuísse, o teriam traído. Mas ele não caíra na ingenuidade de acreditar no contrário. Nos primeiros capítulos de Os Miseráveis, referindo-se à decadência de Napoleão, Victor Hugo fala dos marechais traidores do Senado, que depois de o haver endeusado, insultava o antigo ídolo, escarrando-lhe críticas. E note-se que se tratava de Napoleão. Mas a lei, tanto para fracos como para poderosos, foi, é e será sempre uma só. Quem, pois, estendia a mão a esse homem atirado à desgraça? Quem o acompanhava na fuga, ajudando-o a suportar o peso da desventura? Seriam os amigos, os admiradores que o adulavam nos bons tempos? Não, ninguém. As perfumadas nuvens de incenso haviam desaparecido no ar como fumaça inconsistente, vaidades humanas. Agora ele estava sozinho e verificava, no momento da provação, a imensa vantagem de não acreditar na glória, assim como não acreditara no poder e na riqueza. Constatava a imensa vantagem de não apenas ter se acostumado a sofrer e a renunciar, mas também de estar moralmente preparado. Em sua vida não houvera senão trabalho, obrigações, dor. Esta era a sua bandeira, seu desafio, sua força, sua vitória. Apegara-se a valores indestrutíveis, tornara-se indiferente aos golpes do mundo. Sua pobreza era a sua riqueza, sua nulidade era a sua grandeza, sua inocência era o seu poder e a sua salvação. Apenas a vida séria e dura, voltada às pesadas fadigas da vida ascensional, não lhe havia mentido nem traído.
No entanto, em que situação se encontrariam agora, talvez, todos aqueles epicuristas e materialistas que haviam se rido à custa dele, como se ele fosse um louco? O apego deles às coisas materiais constituía agora para eles a causa de uma grande dor. Aquele homem, porém, na hora da destruição, já se encontrava ligado ao indestrutível. Sua filosofia, e não a deles, é que resistia no momento da provação. Que triste espetáculo de avidez, de ferocidade, de loucura, de desespero lhe apresentava esse mundo, que só acreditava nos valores terrestres. Não, o cataclismo não o apanhava de surpresa, como acontecia para tantos. Acima de todos os sonhos de grandeza e de vitória, ele, que já vira como a dor constitui a realidade da vida, verificava agora que a dor é também a realidade da guerra. Via que o mais desmoralizado de todos os mundos, sem preparação moral para a dor, encontrava-se agora diante de uma avalanche de sofrimentos que a humanidade jamais conhecera igual. Agora ele podia finalmente comprovar, corroborada pelos fatos ao invés de desmentida, quão profunda era a sabedoria da superação através do desprezo das coisas humanas. Naquele momento, diante de seus semelhantes, gozava da grande vantagem de haver compreendido a vida, de não haver caído no engano de suas miragens, que agora se desfaziam, de não haver construído na areia, de não haver empregado o seu esforço e investido o seu capital espiritual na obtenção de coisas efêmeras. Para quantos iludidos, pensava ele, não haveria de cair a venda de seus olhos ao assistirem ao desmoronamento de todas as suas construções. Ele havia tido que desenvolver um grande trabalho de concentração e sofrer muito para poder alcançar um mundo superior, o que, aliás, fez sozinho, abandonado e escarnecido. O áspero caminho de sua maturação evolutiva estava juncado de lágrimas e sangue. Mas agora esse homem, tido na conta de imbecil por ser inimigo do desonesto arrivismo que leva ao rápido sucesso, achava-se na situação excepcional de quem havia conseguido atingir um mundo superior e nele encontrar a sua salvação pessoal, aquela mesma salvação negada aos outros, pondo a salvo assim os seus tesouros inatingíveis ali, onde a guerra não podia chegar. Há muito tempo ele aprendera a descrer do mundo e a viver isolado. Mas, embora pudesse parecer assim, não estava só, como ele bem sabia. Ninguém pode estar sozinho em nosso universo, jamais. A ignorância do ateu, o poder negativo do mal, a revolta de Satanás contra a ordem reguladora de tudo, não podem destruir Deus, que, embora seja negado por eles, continua a existir e a operar acima desses assaltos. Trata-se, sem dúvida, de um imponderável que escapa aos grosseiros sentidos do involuído, mas que nem por isso torna-se menos real. Em torno daquele homem turbilhonava solene e imenso o ritmo das leis da vida, inteligentes, poderosas, ativas.
Aquele homem solitário estava imerso nessa divina atmosfera. Aquele homem, aparentemente abandonado, estava próximo de Deus e, portanto, menos solitário e menos abandonado do que muitos poderosos ídolos das multidões. O imponderável não lhe voltava as costas como fazia aos outros, mas abria os braços para ele. Ao lado daquele homem estavam o seu passado e suas obras, pois nossas obras nos seguem, e a substância da lei de Deus, ao invés de força, é antes de mais nada justiça, e não o contrário, como acontece no baixo mundo humano. Na hora fatal em que ruía o edifício social e seus valores subvertiam-se, a defesa dele agora residia exatamente em sua nulidade humana, que ele tanto prezava. E isso porque a nulidade não apenas escapa mais facilmente às tempestades, não lhe oferecendo superfície de resistência, mas também significa, tal como toda pobreza, um princípio de inocência, um crédito perante a lei de equilíbrio, um direito em relação à justiça divina. Em vez de recorrer ao poder da astúcia, dos meios materiais ou da ajuda humana, aquele homem havia procurado se defender por meio da própria inocência, a qual ele encontrara em si mesmo e lhe parecera uma ajuda mais poderosa do que todos os auxílios humanos. Havia procurado a força em Deus e a resposta na consciência. Em silêncio, ele gritara a sua inocência ao universo, um grito vindo do fundo da alma, trágico e profundo, que não pode mentir. E o universo, dirigido por Deus e, portanto, pela justiça, não pudera deixar de responder, porque, do contrário, negaria a si mesmo. Ele invocara a ajuda das forças ativas no seu plano espiritual, geralmente afastadas do plano material terreno, no qual ficam paralisadas pela mal empregada liberdade humana. Então, sentindo-se fortalecido, levantou a cabeça e, de olhar tranquilo, encarou o futuro. Ele estava no lugar que o dever lhe apontava, e isso bastava. Essa verificação infundiu em sua consciência uma sensação de paz, inundando-o internamente com uma nova energia. O horizonte escuro tornou-se límpido e lhe permitiu enxergar claramente. A guerra, furacão humano, não o atingia. Essa dor participava do destino dos outros, não do seu. Aquelas armas não podiam matá-lo. Compreendeu então o sentido das palavras daquela voz, abre aspas, fuja, mas para onde quer que você vá, estará sempre em segurança, fecha aspas. A lei de Deus quer que nossas penas sejam filhas de nossos crimes, e não da má vontade e prepotência alheias. Quer que nosso destino apenas possa ser construído por nós e só por nós. A grandeza e a justiça da lei, naquele trágico momento, atingiram o homem com evidência tão viva que seu terror transformou-se em confiança e oração. Então, em meio à dura provação, ele caiu de joelhos e agradeceu ao Pai que está nos céus, sempre pronto para nos amar e nos ajudar, tão logo a nossa vontade espontaneamente lhe permita.
Colocando-nos em face à realidade mais crua da vida, pudemos observar nos momentos críticos o resultado prático da transformação evangélica dos valores da terra em valores do céu, ou, mais precisamente, o valor utilitário da invulnerabilidade e da salvação através da superação da dor. Esse modo de proceder pode ser incompreensível para o tipo humano normal de nossos dias, que, sendo quase sempre espiritualmente involuído, põe em jogo outras leis e outras forças, pois não sabe compreender aquelas vistas por nós aqui em plena ação. Torna-se necessária, portanto, uma única condição: a inocência. Apenas ela permite uma visão clara. Apenas quem a possui pode invocá-la perante Deus. Não se trata, certamente, de uma inocência universal e absoluta, que nenhum homem, enquanto homem, pode possuir, pois se houvesse alcançado tal condição, já estaria bem longe deste lugar de sofrimento. Trata-se, isto sim, de uma inocência particular, relativa a determinadas culpas e às correspondentes provações. Mais do que isso, as inocências humanas, embora mais ou menos extensas, não podem ser. Um é inocente em relação a um fato, outro é inocente em relação a outro fato, dando-se o mesmo em relação à culpa. Por isso, os destinos são tão diferentes e se cumprem todos inexoravelmente. O destino daquele homem não continha reações de violência e de sangue. Portanto, ele estava imune desse lado, no qual os outros eram vulneráveis. Não precisava sofrer as provações a que os outros seriam submetidos. Pelo contrário, ele estava exposto a provas espirituais que os demais nem sequer podiam imaginar, condicionadas a uma lenta maceração e desmaterialização, a prolongadíssimas agonias, à violência das tempestades psíquicas, ao choque contra as forças do imponderável, completamente desconhecidas pela generalidade das pessoas. Ele, cônscio de seu destino, de seu passado e de seu futuro, compreendeu que a guerra não lhe dizia respeito e que, por isso, nenhum homem ou projétil poderia atingi-lo se isso não fosse permitido pelas leis da vida, aplicadas a seu caso particular. Em geral, na defesa da vida e na luta pela vitória, a inteligência humana não vai além das causas e acontecimentos próximos. As verdades humanas, geralmente, condicionam-se ao tempo e ao espaço, constituindo verdades de interesse e de partido. Trata-se de verdades que interessam apenas ao indivíduo ou ao grupo, e que, por isso, são mutáveis e passageiras. Estamos procurando a verdade verdadeira, que, longe de ser relativa e facciosa, tem que ser universal, tem que interessar a todos os homens, tem que estar acima do caso individual e do interesse particular. Procuramos, acima da verdade superficial e da simples opinião, a verdade profunda, independente do espaço e do tempo, aquela verdade permanente, capaz de interessar a todos os homens indistintamente, válida para todos, fortes e fracos, poderosos e humildes, vencedores e vencidos,
pois nos maravilhosos equilíbrios da lei de Deus e no funcionamento orgânico do universo, todo ser tem lugar certo e razão de ser. Para quem compreendeu essa verdade, a concepção das coisas muda inteiramente. Quem compreendeu que a força humana não pode impedir a ação das forças cósmicas, senão momentaneamente e com total responsabilidade pelos danos, não diz mais, abre aspas, ai dos fracos e dos vencidos, fecha aspas, mas afirma, abre aspas, ai dos culpados, ainda que vencedores, fecha aspas. Aquilo que tem valor permanente não é a posição material, mas sim a posição moral. O que nos exime da responsabilidade é a inocência e não a força, que na melhor das hipóteses poderá retardar, mas nunca impedir a imprescindível reação da lei de justiça. De acordo com a lei de evolução, o futuro caminha em direção ao reino de Deus, que pertence somente aos justos. O poder militar, a superioridade técnica, o dinheiro e a astúcia não podem destruir a lei de Deus, que participa essencialmente das coisas. Quem acredita que para vencer baste a força, representada por um grande exército, grandes recursos e uma organização dotada de férrea tenacidade, não compreendeu que no funcionamento das leis da vida é exatamente nesse apelo à força e à conquista violenta, como na guerra, que reside o ponto fraco deste sistema, o qual, precisamente por isso, traz em si mesmo o germe da própria destruição. Então o gigante de pés de barro desaba, seja ele qual for, fato que é verdadeiro para quem quer que se encontre nessas condições. Não estamos expondo uma mera opinião, mas simplesmente verificando a existência de algumas leis da vida. O preceito evangélico, abre aspas, quem com ferro fere, com ferro será ferido, fecha aspas, exprime uma racional e inviolável lei biológica. Não fizemos outra coisa senão estender a um campo bem mais vasto o princípio da inocência já exposto aqui, mas tendo sempre em vista a guerra. Em face da agitação da atividade humana, tudo é regido pela sabedoria dessas leis íntimas, colocadas nas raízes dos acontecimentos, razão pela qual a força mais poderosa que vence finalmente é a justiça. As exceções não passam de momentâneos desvios, concessões mínimas à liberdade humana, que para aprender deve experimentar o erro. Tais exceções, porém, cedo ou tarde, são retificadas e retomadas através do áspero caminho da dor. Para que o homem aprenda, a lei deixa-se fraudar, mas depois os iludidos devedores caem em si e reconhecem nela o único árbitro da vida. Explicam-se desse modo as oscilações da história. Com isso, demos neste capítulo novos desenvolvimentos e aplicações aos conceitos já por nós considerados quando estudamos a lei do merecimento. Continuemos seguindo as vicissitudes de nosso personagem. Ei-lo numa casa de colono, atopetada de outros fugitivos. A guerra, vindo do sul, aproximava-se raivando,
com um rumor sinistro e cada vez mais intenso, mordendo a terra com um encarniçamento feroz. Tudo explodia traiçoeiramente, como se estivesse carregado de ódio. As casas, as pontes, os aquedutos, as instalações elétricas, as oficinas, as estradas e as ferrovias voavam pelos ares. Sem exagero de expressão, a terra tremia de fato. Em plena noite, clarões sinistros iluminavam o céu escuro sobre a cidade em chamas. Um contínuo ribombo de explosões e perigosos abalos sacudiam o ar. Nos campos, cada vez que apareciam aparelhos isolados ou em grupos, começava em cadência acelerada o canhoneio das baterias antiaéreas vizinhas, fazendo cair sobre as cabeças uma chuva sibilante de estilhaços. Os grandes pássaros de prata, maravilha da técnica, tão belos no límpido azul do céu, desciam rápidos como falcões, semeando morte, ou então chegavam de surpresa em voo rasante, metralhando tudo. Todos os flagelos da guerra sucediam-se em crescente terror. Nas casas não havia água nem luz. As pontes haviam sido destruídas e, por isso, nem se pensava em reabastecimento. Em compensação, a terra estava inteiramente minada, pronta para explodir sob o mais leve passo. Então, como se não bastasse esse inferno, os soldados começaram a se lançar ao saque e à orgia. Embriagados com o vinho tirado das pobres mesas, roubavam as últimas provisões. A propriedade estava praticamente abolida. Para proteger as miseráveis sobras de tantos anos de privações, tornava-se necessário expor-se a novos perigos, mesmo ameaçado por um revólver. Por fim, havia o canhoneio. Baterias colocadas bem próximo atraíam uma chuva de granadas. A todo momento podia ocorrer o inesperado impacto. Todo tiro era ouvido, às vezes isolado, às vezes em longas rajadas, mas sempre perfeitamente decomposto em 3 tempos bem distintos: a explosão da partida do projétil, o sibilo do trajeto e o ruído do impacto. Prestava-se atenção ao sibilo, pois ele trazia a morte consigo. Mas onde? Podia chegar a qualquer momento pelo próprio teto. A morte rondava permanentemente no ar e todos a ouviam vindo de algum lugar, temendo que ela então chegasse. Às vezes a morte passava ao longe, às vezes caía a poucos metros de distância. Nosso personagem observava. Que força estava movimentando esse inferno? Sentia no rosto a respiração do mal, atormentada e cheia de cansaço. Era, de certo, a voz de Satanás. Quem a ouviu uma vez não a esquece jamais. É áspera, traidora, egoísta, homicida, destruidora. A explosão exprime essa voz, resume essa alma. É uma terrível ânsia de tudo despedaçar, esfacelar, aniquilar completamente. Tudo tem que ser reduzido a pedaços, emporcalhado, dilacerado, retorcido, queimado, cortado. Esse é o moderno estilo lançado pela guerra, estilo Caput de destruição.
É o aspecto atual da Europa. É o estilo do mal. É a psicologia, a filosofia e o método científico da loucura ajudada pela lógica, pela técnica, pela inteligência. Esse é o destrucionismo, a última fase do materialismo, o último produto lógico da ânsia desesperada que a civilização moderna acreditou ser dinamismo criador. É o paroxismo da ação levado ao grau de loucura, desequilíbrio não admitido pela natureza. É a precipitação fatal de um ciclo e o prelúdio de uma inexorável mudança de rumo, que está presente em toda a regressão. O mal está encerrado no tempo e por isso tem pressa. Sabe que o seu ponto fraco reside no tempo e por isso corre. O culpado foge desesperado, incerto, desordenado. O sábio trabalha com segurança e calma, trabalhando assim melhor e com muito menos dificuldade. O erro representa uma grande diminuição de rendimento. Essa ansiedade do mundo não podia ser controlada e, devido à sua contínua aceleração, constituía uma instabilidade que deveria necessariamente terminar na autodestruição. Isso revela o mal, cuja essência é a negação, é a raiva, que quer ver tudo subvertido, despedaçado. Tudo deve explodir, tudo destina-se a matar. É o reinado da fera. Seu sistema é a força. A vitória constitui um mero pretexto, uma ilusão, pois na realidade seu verdadeiro desejo é o massacre. Eis aí o ponto a que chega e como termina o método da força. Por isso, Cristo ensinou no Sermão da Montanha, abre aspas, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, porém, que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e a quem quiser pleitear contigo e te tirar a túnica, entregue-lhe também a capa. Fecha aspas. O mal sabe nos iludir com suas miragens de grandeza e assim desafoga a sua raiva. Mas quem acredita na força e a emprega, torna-se escravo da lei e se liga inteiramente à destruição, inclusive à sua própria destruição, razão pela qual personifica o princípio destrutivo. O bem afirma e cria, e quem a ele se liga dedica-se à construção, inclusive à sua própria construção. Hoje, os construtores não podem senão esperar que a tempestade do mal se acalme e se canse. Isso é brutal, egoísta, desapiedado, mas acima de tudo é estúpido. Trata-se de força agitada e frenética, porque desequilibrada, de força cega e absurda, cujo desenvolvimento termina na loucura, no desespero, inclusive na própria loucura e no próprio desespero. Eis o clímax do método da força. Quão longe estamos das características do bem, que é equilibrado, calmo, confiante, esclarecido. Ninguém pode destruir essas leis e impedir que sua manifestação lhes revele a substância. Assim, a guerra avançava como um gigantesco rolo compressor,
trazendo morte e ruína às cegas, ao acaso, até para civis inermes, crianças inocentes, mulheres inofensivas, doentes e velhos. E a loucura destruía com exatidão científica, com método racional, com lógica fria e sistemática, para obter o maior rendimento em morte e ruína, à custa de um esforço mínimo, como acontece com a fabricação das máquinas em série e na matança de reses. Mas essa ciranda é um vórtice que não se mantém senão à custa de massa e de velocidade, o que significa acelerar continuamente sua fúria macabra, escancarando cada vez mais as goelas e envolvendo em suas espirais um número sempre crescente de vítimas, que ele busca avidamente atrair para prendê-las e assim alimentar-se e se robustecer. Ai de quem pôs em movimento o furacão e a ele se confiou. Quem foi apanhado por ele jamais escapa de suas garras. No fundo, o que há é desespero para todos, vencedores e vencidos. Estamos vivendo a última consequência da filosofia nietzschiana. O seu super-homem ideal arranca a máscara e mostra seu verdadeiro rosto de fera. Nietzsche morreu louco. A loucura, naufrágio final do espírito, satânica ruína de rebeldes à lei, é a conclusão fatal e inevitável inserida neste sistema para quem quer que o siga. Eis os resultados da ciência utilitária e amoral, da ciência sem consciência. Eis o resultado das invenções do gênio prostituídas ao interesse e envenenadas a ponto de se tornarem instrumento de morte. A primeira aplicação notável da conquista do ar foi o massacre da Europa. Não seria melhor que os cientistas parassem de comunicar os resultados de suas descobertas a um mundo como esse? De tarde, enquanto a infernal voz de Satanás dominava a planície, todos rezavam na miserável casa do colono. É sublime falar com Deus, é reconfortante senti-lo bem perto, principalmente nas horas terríveis. Rezavam com simplicidade e fé na velha cozinha do colono, enfumaçada, pequena, pobre. Rezavam irmanados na mesma miséria o camponês e o intelectual, o pobre e o rico, o rústico, morto de fadiga, e o homem fino, abatido e mal vestido. As grandes ideias da vida, da morte, do ódio, do amor da família e dos filhos, do dever e do sacrifício estavam ao alcance da compreensão de todos, formando essa estrutura da vida instintiva e essencial, comum a todos. A prece sabia falar ao coração de todos. Em sua fé milenária, a raça, já longamente experimentada nas desventuras, reencontrava a sua força. A visão das excelsas coisas do céu, de um mundo melhor no além, confortava a miséria do momento. Nas asas da prece, aqueles desventurados sentiam-se transportados da dor à paz do coração e à confiança na ajuda de Deus, refugiando-se do científico e enceguecedor desespero do mundo. Em meio àquela pobreza fraterna, sentia-se vagar um suave esplendor. Era a figura de Cristo, que, estendendo sobre todos suas mãos protetoras,
inclinava-se sobre toda a dor para aliviá-la, e erguendo-se poderoso na soleira da porta da pobre cabana, desafiava a tempestade. Assim ia correndo o tempo entre ócios forçados, empregados na meditação, em meio a perigos, aborrecimentos, terrores e esperanças. Por último, uma nova ameaça juntou-se às demais: a caça ao homem. Militares armados entravam nas casas e requisitavam à força a última mercadoria que restara, o material humano. Certa tarde, chegaram de surpresa à referida casa de Colono. Muitos, alertados, esconderam-se ou fugiram. Alguns foram presos. Nosso personagem estava na cama, cansado, e não fugiu nem se escondeu. Não tinha força para se defender. Gastara todas as energias no cumprimento do dever, protegendo, prevendo, provando, encorajando. Não lhe restaram forças para pensar em si mesmo. Aquela era, portanto, a hora da providência, seu derradeiro auxílio. Além disso, causava-lhe uma invencível repugnância ter que se defender sozinho, deixando de confiar em Deus para confiar em si mesmo e nos métodos de defesa humanos. Ele não podia mudar o seu sistema, que consistia em chamar sobre si o cumprimento do dever, ajudar os outros e confiar na providência. Sua defesa não era do tipo comum, improvisada na última hora e superficial. Ele fugia da força assim como fugia da astúcia. Preferia a defesa longamente preparada na procura daquela invulnerabilidade que deriva do estado de inculpabilidade moral perante Deus, condição na qual ele há muito tempo tinha procurado se colocar. Mesmo na luta defensiva comum, ele empregava as forças de um plano evolutivo mais elevado, submetendo-as mais uma vez à experimentação, mas sempre confiante nelas, por tantas vezes tê-las visto funcionarem. Ele percebia que compete a Deus defender aquele que, por ter empregado tudo no cumprimento do próprio dever, não possua mais meios e forças para se prover do necessário. Assim, até nesse momento crucial, ele quis se manter coerente com os princípios que jamais o haviam traído, pondo em prática, portanto, o seu método de, antes de mais nada, permanecer com honestidade e plena consciência tranquilamente no seu posto de combate e de dever até o último limite. Depois, nada mais lhe restando, desinteressar-se por si mesmo, abandonando-se às mãos de Deus na mais completa fé. Percebia o profundo funcionamento das leis da vida, estando ciente que elas não podiam mentir para ele nem o trair. Sentia-se partícipe da imensa organicidade do todo e sabia que a mente diretora não podia permitir a dispersão de parte alguma, por menor que fosse. Tinha a nítida sensação da indestrutibilidade fundamental do próprio ser. Tratava-se, por certo, de uma posição estranha e incomum, mas é inegável que as forças da vida a percebiam, pois se adequavam a essa sua posição especial.
Ele via então a providência tomar corpo na realidade e se manifestar aos seus sentidos a fim de se tornar um auxílio concreto para ele. Via Deus avizinhar-se dele e a justiça de sua lei tirá-lo do perigo. Sua experiência não era impregnada de dúvida, desconfiada, analítica, mas sim confiante, embriagadora e cheia de uma alegria que não lhe era possível reprimir. Assim, de alma perfeitamente calma e visão absolutamente límpida, esperou o perigo. Observemos o encontro entre as duas forças contrárias. Trata-se de dois princípios diversos, de dois métodos de luta, de dois mundos opostos. Espírito e matéria, o bem e o mal, defrontam-se e se desafiam, cada um com suas armas. Quem vencerá? O homem isolado, inerme, porém justo, e por isso ajudado por Deus, ou o militar armado, sustentado pelo número, mas assistido apenas por um organismo defensivo humano? Os mesmos conceitos e as mesmas posições, aqui considerados em seu aspecto individual, foram vistos por nós em seu aspecto coletivo neste mesmo volume, nos capítulos 16 e 17, Visão, e no capítulo 21, com relação ao encontro entre Cristo e Pilatos. Também vemos esses conceitos em Quo Vadis de Sienkiewicz, quando São Pedro e Nero olham-se por um instante frente a frente, bem como em Os Miseráveis de Victor Hugo, quando Monsenhor Myriel permanece calmo diante da ameaça de Jean Valjean, deixando que apenas a sua inocência o defenda, e o vemos então permanecer ileso na noite do furto, invulnerável nas mãos do assassino, que se torna impotente para feri-lo. A veracidade dessa lei do merecimento, desse poder da justiça e da inocência, embora não demonstrados, foi percebida também por outros. Nosso personagem, que estava na cama, vestiu-se e esperou. Vieram avisá-lo para que fugisse, senão os militares o prenderiam. Ele, porém, sentou-se calmo, escutando os passos dos soldados que vasculhavam a casa. Ouviu eles se aproximarem. Um oficial escancarou a porta do seu quarto e, apontando o revólver para ele, avançou até o meio do cômodo e lhe ordenou, abre aspas, você vir conosco, fecha aspas. Então ele se levantou e respondeu tranquilamente, abre aspas, não posso, estou muito cansado, vou cair ao cabo de poucos quilômetros, não tenho mais força física. Sofro há muitos anos, não posso suportar novas fadigas, novos incômodos. Estou falando a verdade. Se não acreditarem, podem me matar agora mesmo. Estou preparado. Fecha aspas. O militar que dera a ordem olhou-o com seus olhos metálicos e acrescentou, abre aspas, você vir conosco logo ou eu disparar, fecha aspas. Nosso personagem repetiu, abre aspas, então matai-me, estou preparado, sempre estive. Peço apenas 1 minuto para falar com Deus. Ide até o fim nessa destruição. Estais armados até os dentes e podeis fazê-lo impunemente. Quem pode vos deter? Apenas o vosso dano. Porém, não o vedes.
Minhas armas são outras, mas não entendeis. Quem, pois, vos detém? Fecha aspas. Em seguida, nosso personagem caminhou tranquilamente em direção a um espaço vazio da parede e, apoiando nele suas costas, estendeu os braços em cruz. Então fechou os olhos para o mundo exterior e, os reabrindo para o outro lado da vida, esperou, rezando deste modo, abre aspas, Senhor, em tuas mãos encomendo o meu espírito. Não permita que este homem se manche com um homicídio, pois é da lei que ele mais tarde o pagará com sua própria morte. Forças cósmicas do bem, acorrei contra as forças do mal que agora estão envolvendo este pobre cego para ligá-lo a uma nova dor e incorporá-la a seu destino, para que assim ele não seja perseguido incansavelmente até que a reação do delito se esgote com sua morte violenta. Senhor, aqui está a minha vida para que triunfe o bem e não o mal. Fecha aspas. Daí, como supremo e conclusivo gesto, ele fez o sinal da cruz, que é o sinal da dor, do amor, das maiores forças colocadas nas próprias raízes da vida, o sinal do Senhor, símbolo e síntese da Gênese e da criação, sobretudo em relação ao Espírito. Depois pensou consigo mesmo, abre aspas, vem, ó morte, querida irmã, aceito-te alegremente das mãos de Deus, pois assim me livras deste inferno. Fecha aspas. Não tendo ouvido mais nada, ele abriu os olhos. Seu olhar cruzou com o olhar do oficial que o fitava. Defrontaram-se assim o olhar ardente e o olhar metálico. Um extenso abismo abria-se entre os dois. O oficial tentava compreender e não conseguia. Sentia atração e repulsão, fascínio e raiva. Um absoluto desejo de matar o rebelde, como aliás havia ameaçado, mas uma total incapacidade para fazê-lo. Uma potência invisível o detinha. Ficou ali parado, perplexo com essa hesitação incomum, tentando decifrar o sentido daquilo, para entender por que não havia disparado, para descobrir o que se interpunha entre ele e aquele homem a ponto de paralisá-lo. Por que essa inércia? O homem de ação e de ciência, habituado a tomar conhecimento dos fatos, queria saber o porquê, a razão daquilo. Por isso escrutava, olhando aquele indivíduo enigmático que esperava tranquilamente a morte. Embora o oficial não estivesse percebendo nada do que se passava consigo, o homem de fé o olhava e lia no coração dele. Defrontavam-se os modelos de duas civilizações diferentes. O oficial era o produto da pseudo-civilização científico-mecânica, que chegava às suas últimas consequências, de uma civilização rica, armada, astuciosa e potente, no entanto, pronta a desabar. Do outro lado estava o representante da nova civilização, ainda apenas embrionária no momento, mas a única verdadeira civilização possível. Estava um indivíduo sozinho, pobre, desarmado, sincero, justo. O oficial não podia, com os olhos da carne, ver através da matéria,
Não podia penetrar no íntimo daquele homem enigmático, naquele segredo que o perturbava, sendo que, mesmo armado, não tinha coragem de matá-lo. Aquele homem representava um princípio diferente, mais sublime e poderoso, o espírito. E o militar, embora não conseguisse compreender, perguntava a si mesmo qual a razão dessa invencível resistência que lhe chegava do imponderável, qual o mecanismo dessa energia desconcertante capaz de inibi-lo desse modo. Nosso personagem fechou de novo os olhos, esperando a morte com o estampido do tiro. Mas veio o silêncio. Quando ele reabriu os olhos, o oficial havia desaparecido. O homem continuou esperando, porém ninguém se preocupou mais com ele. A morte passara bem perto dele e não o quisera. Deus estivera bem junto dele e manifestara o desejo de que ele continuasse toda a trabalheira de sua vida. Nosso personagem, então, atirando-se sobre o estrado de palha, agradeceu humildemente ao Pai que está nos céus, como fazia todas as noites, e adormeceu tranquilo. Final do capítulo 22.